Isabel, eu quero começar essa nossa conversa sobre Depois da Primavera, querendo saber como se deu o seu contato com os irmãos Adel e Hadi, como vocês se conheceram e como se deu toda a comunicação entre vocês até convencê-los, né, de ser essas figuras centrais de um documentário. O documentário foi dirigido por mim, pelo Pedro Rossi, né? A equipe foi basicamente a gente durante esse processo. Ele fazendo a câmera e eu fazendo o som, e a gente iniciou essa pesquisa juntos. A gente começou a fazer uma pesquisa sobre essa questão do refugiado sírio por volta de 2014. E aí a gente entrou em contato com um senhor que vendia salgado árabe, né? Porque essas barracas de salgado árabe começaram a pipocar num dado momento no Rio de Janeiro. E a gente começou a conversar com um senhor que falava pouco português, naturalmente. E a gente fez uma entrevista com ele, porque a barraca ficava perto da nossa casa e a gente convivia sempre com ele, passava sempre por ele. E a gente queria fazer uma entrevista com ele para entender um pouco esse desejo, essa escolha, né, na verdade, de vir para o Brasil. E como ele falava mal português, a gente foi atrás de um tradutor. E aí, através de contatos, a gente chegou no Adel, que já falava muito bem português, estava apenas há um ano no Rio e falava muito bem português. E o nosso primeiro contato com os irmãos foi através dessa tradução para essa outra entrevista. E o que chamou a atenção para a gente no Adel, e a partir daí a gente fez um pouco a gente mudou um pouco o percurso da nossa pesquisa, foi que o Adel nos surpreendeu muito, assim, com as nossas próprias ideias do que seria um refugiado, né? Ele já estava, de alguma maneira, inserido no Brasil, falava muito bem português, estava no UFRJ, cursando Química, tinha bolsa de pesquisa do CNPq, também era um outro momento do Brasil também. E tinha uma vida, ele é mais jovem que a gente, né? Mas tinha uma vida muito parecida com a gente, apesar de todas as dificuldades financeiras, isso sem dúvida, né? E por isso também que a gente se perguntava por que da escolha do Brasil, né? Ser um país que apresenta tantas questões financeiras e sociais para a própria população, né? Então isso era um desejo nosso de por que os refugiados fazem essa escolha, é uma escolha, é o que, enfim. E aí, a partir disso, a gente conheceu o Adel e aí a gente criou uma relação com ele, conhecemos o Hadi depois, né, que é o de cabelo grande, e a mesma coisa, né? Tava prestando vestibular para teatro na UFRJ, eles estavam com uma inserção que, de fato, nos surpreendeu positivamente em relação... Eu acho que ainda existe um pouco isso assim no Brasil, de alguma maneira, eu acho que está mudando, mas eu acho que, de fato, os refugiados eles não vivem num gueto, de alguma maneira eles conseguem. Então, eu acho que... eles, na verdade, rompiam um pouco os clichês assim, que a gente tinha do refugiado, sabe? Uhum. Eles, por exemplo, se diziam ateus, um deles, né, o Adel, no caso. Então, foi muito por isso. A gente fez essa mudança de rumo no filme e iniciamos essa relação com eles desde 2014. Essa é uma curiosidade, porque ambos, embora se comuniquem, falem bem o português, né, e também o compreendem muito bem, eu fico curioso sobre esses momentos do seu documentário em que eles não estão falando a língua portuguesa e como que foi para você, junto com o seu co-diretor, captar esses momentos que a princípio não eram compreensíveis, né, em relação a diálogos que eles trocavam, sobretudo com a família. Então, como que foi a preparação, até mesmo em termos de roteirização desses momentos? Vocês preferiram captar todas essas interações e depois, em um outro momento, sentar e analisar e fazer todas as traduções dessas conversas que não se deram em português? Isso foi um desafio muito grande, assim, pra gente. Deu que a minha internet está instável. Tá indo aí para você? Está sim. Tá, tá. Uhum. Isso foi, na verdade, como é um processo longo, né? Foi um processo longo fazer o documentário, então a gente passou por vários momentos, né? Então, no primeiro momento era esse momento de reconhecimento
deles e deles conhecerem a gente, primeiramente eram só os irmãos. Então, digamos que a gente tivesse um pouco mais de controle, entre aspas, do que estava sendo dito ali. Eram só duas pessoas conversando, ainda era muita entrevista, então a gente tinha um pouco mais... Depois, com a nossa relação se desenvolvendo, a coisa foi ficando mais solta. Eu acho até que a própria câmera do filme é um pouco assim, acho que no início da nossa relação a gente ainda tinha... Era uma câmera muito... E depois acho que a nossa relação vai evoluindo, a coisa vai ficando mais solta. Isso não significa que a gente aprendeu árabe, o que é uma vergonha. A gente, né, eu e o Pedro, a gente sempre... Nossa, durante 6 anos a gente poderia ter se prestado pelo menos a aprender o árabe. Mas é porque eu acho que a relação foi ficando uma relação mais de confiança mesmo. E aí, quando os pais chegam, aí a gente perde totalmente qualquer tipo de influência sobre o que estava sendo dito. Houve tentativas assim da gente levar um amigo deles que falava bem o português e o árabe, que ficava na hora fazendo uma tradução para mim, mas ficou confuso. Porém, quando os pais chegam e essa conversa fica mais livre, mais solta, a gente, de alguma maneira, já tinha 4 anos de relação, sabe? Então, o Pedro, eu acho que eles já tinham... Ele que fazia a câmera, né? Fazia a câmera 1, fazia a câmera 2. A gente já tinha, de alguma maneira, não sei, um entendimento, não do árabe, mas das intenções do que estava sendo dito ali, porque a gente realmente se relacionou com ele de uma forma muito intensa, assim. Só que foi um problema, sobretudo para a edição, porque a gente tinha 80 horas de material em árabe. É um filme que conta com poucos recursos, a gente teve recursos, mas contava com pouco, então a gente não tinha condições de mandar para uma empresa para fazer a transcrição, tradução, mas aí foi interessante o processo que a gente criou de tradução, porque o Adel e o Had iam para a ilha de edição, a gente passava o material para eles, a gente tinha um gravador de áudio à parte, e aí eles escutavam o que tinha sido dito e aí traduziam no gravador, em português. E aí a gente depois colocava por cima da imagem, era como se a gente estivesse dublando em português. Mas foi um processo muito interessante para a realização do filme, foi um segundo momento de realização, porque a gente viu com eles tudo que foi filmado. Então, nesse sentido que tem muita gente que pergunta por que eles assinam o roteiro, porque eles tiveram essa experiência de ver todo o material bruto e aí eles, enfim, a gente já tem nesse momento final da finalização, que também durou um tempo justamente por conta desse tempo da tradução, que foi muito artesanal, assim, de dizer como é que eles queriam que a história da vida deles e da família deles fosse contada. E a gente, de fato, já tinha uma relação e um respeito profundo e a gente construiu isso junto, a narração em off deles, depois a escolha do cartaz, a escolha do nome do filme, que era outro, eles não queriam. Enfim, foi toda uma construção mesmo de nós 4, assim. E depois da Primavera, ele se estabelece logo no primeiro momento como o contexto político de um ambiente é inerente a qualquer um, seja aqueles que são nativos daquele ambiente, seja você um estrangeiro. E nós temos nessa transição desses irmãos, né, de um ambiente da Primavera Árabe, e agora nesse contexto tão instável do Brasil, né? Eles chegam quando você os acompanha em um momento que o Brasil está passando ali pelo impeachment, logo também tem o assassinato da Marielle Franco e também as eleições, né, que elegeram o Bolsonaro. Então, eu me pergunto também em relação aos desafios justamente dessa instabilidade em captar essas mudanças tão imediatas e radicais que existem, né, no nosso cenário político. E até mesmo qual foi o momento que você... junto com Pedro, definiram, né, que aqui chegamos em um momento em que será o final dessa nossa trajetória acompanhar desses irmãos. O Adel, ele chega no Brasil em 2013, que é o ano que, de fato, é um marco, né, para o Brasil. Ele chega e ele vai para as manifestações de 2013. Tem foto, a gente não estava com eles ainda, mas ele chega e tinha foto. Será que a gente deveria ter usado as fotos dele? A gente usa muito o arquivo pessoal deles, né? De 2013, porque, de fato, a partir dali é um Brasil em transformação e, de alguma maneira, 2013 certamente é uma reverberação da Primavera Árabe, né? Então, chega aqui como
chega aqui de uma maneira mais... Demora um pouquinho para chegar, mas é o tempo, assim, é o momento do mundo, né? A Primavera Árabe é o início de muitas mudanças que acontecem no mundo. Então, ele chega em 2013. E documentário, a gente não tinha um roteiro, assim, como eu te falei, né? A gente não tinha uma coisa muito definida do que a gente queria. A gente estava indo entrevistar um senhor que vendia salgado árabe para entender um pouco esse fenômeno do refúgio sírio, para entender um pouco mais também do que estava rolando por lá, assim, sem ser através de uma grande empresa de jornalismo, assim, né? E aí a gente foi conhecendo ele. Então, eu acho que é uma coisa do acaso, assim, do documentário, que é muito interessante, né? Como tinha poucos recursos, era eu e o Pedro, muito nós dois, assim, o tempo foi muito largo. E o tempo coincidiu com esse momento do Brasil, né? Então, esse diálogo que acontece um pouco entre as duas realidades, né? Que embora sejam completamente distintas culturalmente enfim, a gente conseguiu, a partir dessa relação com eles e eles com a gente começou a entender que havia um certo diálogo a partir dos dois países e dos dois momentos, assim, que eu não e foi o acaso mesmo, assim, foi o tempo, foi na convivência, e a gente, o momento de parar de filmar, que foi a sua pergunta, a gente meio que não parou de filmar eles depois ali de 2018 até agora, como a gente criou essa relação em 2020, agora eu estou confusa com o tempo, porque como a pandemia, né, permanece, em 2020 o pai veio de novo, o Abdo, veio de novo e a gente falou, vamos filmar o Abdo de novo nesse outro momento, ele voltou, então assim, a gente tem material deles depois ainda, mas a gente decidiu terminar o filme ali, naquelas manifestações, porque acho que ali é o marco, assim, né, de um novo momento do Brasil, assim, e como a gente começa com manifestações na Síria, né, com as imagens de arquivo deles em 2012 lá, a gente achava que seria interessante fechar com as manifestações do Brasil aqui. Uhum. A gente continuou filmando, na verdade, se relacionando com eles, assim, e pensando coisas junto, não parou. E uma questão que tem até um cunho um pouco mais pessoal é o que você, de repente, teve como uma perspectiva diferente em relação ao Brasil, acompanhando essa perspectiva estrangeira. Claro que teve, né, todos os choques culturais que talvez fez com que você pensasse algumas questões, como, por exemplo, o tratamento de estrangeiros no país e tudo mais. Só que teve também alguma coisa específica que fez você mudar a sua perspectiva radicalmente sobre o próprio país, acompanhando esses irmãos? Sim, esse processo de milicianização do país, do Brasil, isso ficou muito evidente, assim, para mim, sabe? Como a Síria está dividida em milícias, assim. O pai, para sair da Síria, para voltar da Síria, ele passa por diversos checkpoints de milícias diversas. Então, esse processo de milicianização e esse uso da religião, né, para justificar violência e, enfim, então nesse sentido isso para mim com relação ao Brasil, Brasil e Síria, isso ficou muito evidente assim para mim e é curioso, né, porque o pai, por exemplo, tem uma discussão com o Rado, com o cabeludo, né, ele diz que ele prefere o Brasil, porque o Brasil é uma democracia, porque aqui não se promove assassinatos políticos, né? Ele fala isso numa discussão acalorada que eles têm. Só que logo depois, assim, né? A gente... Não logo depois, né? Aí tem a filha fala sobre a história do pai comunista, e logo depois a gente tem a sequência do Adel na manifestação no ato em repúdio ao assassinato da Marielle Franco, que foi um assassinato político. Então, é um pouco perceber que a democracia brasileira ela está completamente fragilizada, né? Então, existem assassinatos políticos no Brasil, sim. Então,
a gente está se dando conta cada vez mais disso, assim, né? E talvez estrangeiros, como o próprio Ábido, idealize um pouco, até porque a situação lá talvez seja um pouco mais radical, idealize um pouco isso, né? De que a gente pode ir para a rua e a gente pode se manifestar, mas é relativo isso, né? Cada vez mais. E uma questão para finalizar, como foi a reação deles diante do material final? Se é que eles já o assistiram? Eu imagino que sim, né? Porque eles também foram muito presentes na pós-produção. Então, como foi a reação deles diante do filme? E também se eles estão bem, né? Porque já se passaram 2 anos desde o último registro que acompanhamos no filme. E como eles estão nesse contexto, né, de pandemia aqui no Brasil. Foi a vez que eu fiquei mais tranquila de mostrar o resultado final de um documentário para a pessoa que eu acompanhei, porque foi isso, como as escolhas aconteceram de forma coletiva, assim, de todo modo o resultado final, né, enfim, a gente sempre fica na expectativa. E eles ficaram satisfeitos e aí falavam, mas tem que tirar isso, às vezes, né, davam algumas observações. O Ábido Bakur, né, que é o pai, estava aqui, né, porque a gente mostrou para eles ano passado. A mãe estava na Síria, então não conseguiu ver o filme. Mas o pai e o Adel e o Had viram e ficaram satisfeitos. Bom, a pandemia está complicada para todo mundo, assim, mas eles continuam trabalhando, se virando. É impressionante a capacidade que eles têm de se refazer e toda hora eles estão mudando de casa e é uma vida bem intensa, mas eles conseguem. O Adel agora, isso fica mais ou menos evidente, mas não fica claramente evidente, ele muda de curso, né? Ele vai de Química para Relações Internacionais, porque ele começa a ter uma atividade política dentro dessa comunidade de refugiados, assim. E o Had estuda teatro, que também isso não fica evidente, e trabalham muito, assim, trabalham como tradutores, porque tem essa coisa do português, trabalham numa ONG dando aula de árabe, aí toda hora estão com alguma coisa extra, assim, tem uma vida muito atribulada e estão vivendo a pandemia como todos nós, assim, com essa angústia no peito, né? Isabel, muito obrigado por conversar comigo sobre esse documentário. Desejo sucesso com o que está por vir em relação à trajetória dele, né? E até uma próxima. Obrigada pela conversa.